Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para juntos compartilhar esse tema nessa noite. Você que não é inscrito, escreve aí, dá um joinha, aperte a opção todas e divulgue também essa mensagem para aqueles que não conhecem, para aqueles que ainda estão com uma mentalidade no sistema, esperando ser justificado pelo sangue, andando pela fé, que vai ser salvo um dia, e manda esse vídeo para ele. Coloquei um tema nessa noite, remissão pelo sangue. Hoje, existe remissão pelo sangue hoje? Você foi remido pelo sangue? O sangue de Jesus está perdoando o pecado? Está levando alguém para a eternidade? É o que nós vamos ver hoje. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecaram é passado, futuro ou presente? O que Paulo tinha em mente quando ele diz que todos pecaram? Geralmente eu vejo muitos sermões pegando esse versículo e jogando nos dias de hoje, no século 21, porque todos pecaram, mas ele esquece que Paulo estava trazendo à mente daqueles irmãos que eles sabiam que era pecado. E o 24 as pessoas não conseguem entender, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção de Cristo, o sangue dele, foi para todo mundo? Ou tinha uma nação que seria resgatada pelo sangue? E geralmente as pessoas hoje ele pega o sangue, graça, lei, bota na caixinha, balança e pega a que vier primeiro e joga para cima do público. Mas seria esse o contexto que Paulo estava vivendo? Qual o contexto que nós vivemos hoje? Esses versículos aplicam hoje na nossa vida? Quando é que nós precisamos de algum resgate? Quando é que nós nascemos pecadores? Quando é que nós fomos da descendência de Adão? Porque nós não fazemos parte daquela criação. Nós já nascemos no reino dos céus. Jesus diz, ide e pregai. É chegado o reino dos céus. Nós não passamos pela transição da graça da lei. Nós já viemos, como o ditado da princesa Isabel, né? De ventre livre. Nós já nascemos uma nova criação da cruz para frente. Todos estavam debaixo do pecado? Todo mundo estava debaixo do pecado? Segundo a Bíblia, todo mundo estava. Mas todos precisavam ser resgatados pelo sangue? Você vai entender que não. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porquanto todos pecaram. Todos pecaram à semelhança de Adão? Todos comeram da fruta? Será que o pecado foi um vírus que foi pegando as pessoas? Ou Deus colocou a culpa em todos que nasceram de Adão para frente? Para quando chegasse em Cristo, ele fizesse uma troca entre o pecado e a libertação. Versículo 13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Quando Adão pecou, todos foram destituídos da glória de Deus. O que era a glória de Deus lá no Éden? Era Deus conversando com o homem, Deus presente todo dia e visitava o homem. Quando ele pecou, transgrediu aquela ordem de Deus,
eles foram expulsos do jardim da presença de Deus e todos levaram a culpa, todos que nasceram para frente. Mas levaram a culpa, qual é a lei que culpava os outros? Nenhuma, porque não havia uma lei mais. Aquela lei que Adão transgrediu foi dele. Os outros não tocaram em árvore, mas eles levaram a culpa. Mas não tinha uma lei. Como é que Deus ia culpar alguém se não tinha uma lei? Caim matou Abel. Tinha uma lei lá, não matarás? Mas em si o homem já sabia, uma lei no espírito. Mas quando ele matou Caim, qual era a sentença que Deus deu sobre ele? Matou ele? Levou ele para o inferno? Ou ele recebeu uma marca? Então não havia uma lei. Até antes da lei, o pecado não era levado em conta, porque não havia uma lei. Paulo está dizendo assim: onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então hoje, quando nós falamos que o pecado foi perdoado, foi aniquilado, as pessoas, ele dá um nó na cabeça deles. Porque que é isso? Que heresia é essa? Porque existe lei de Moisés hoje. A lei está aí apontando o pecado. Você é israelita, então onde não há lei, o pecado está morto e não é levado em conta. Simã, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Meus irmãos, quando ele tirou o pecado do mundo, ele não tirou a maldade, não tirou os erros, ele tirou a imputação do pecado, que era os 613 mandamentos, que nenhum judeus cumpriu. E Cristo veio tirar esse peso, essa lei que matava eles. Versículo 14. As pessoas dizem que existe morte espiritual. Hoje fulano está morto espiritual. Meus irmãos, não existe morte espiritual depois que a obra foi consumada na cruz. Depois do ano 70, depois da destruição de Israel, não existe mais morte, porque Cristo venceu a morte. Venceu ou vai vencer? Versículo 14. No entanto, a morte reinou. Qual era a morte que reinou? Era a separação do homem de Deus. O homem não tinha mais comunhão com Deus. Ele foi separado. A morte era essa. Separação de Deus. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual era a figura daquele que havia de vir. A morte reinou, porque desde Adão até Moisés, a morte reinou. O que era a morte? Separação de Deus. Todos estavam separados de Deus, destituídos da glória. Deus já não manifestava mais como manifestou no Éden. Então todos estavam fora da glória de Deus. E a morte reinou. Reinou é passado, é presente, é futuro. Se a Paulo está dizendo na época dele lá, uns 50 e pouco, que a morte reinou, Paulo já não tinha morte espiritual como reinando mais. E como é que hoje as pessoas dizem que fulano está morto espiritual? Ele pode estar sem entendimento. Ele pode estar dormindo nessa questão do espírito. Mas ele não está morto. Ele está desorientado, não está sendo orientado. Então a morte reinou. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. A transgressão de Adão todos cometeram? Não, é Adão que cometeu. Mas eles levaram a culpa. Todos que nasceram até a cruz levaram a culpa daquele pecado de Adão. Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que se cala toda a boca,
e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. A pergunta que eu te falo é hoje, o mundo hoje está debaixo do juízo de Deus? Você vai dizer que sim, mas eu vou dizer que não. E o texto também vai dizer que não. Por quê? Tudo que a lei diz para quem? Diz para o Brasil? Tudo que a lei diz estava falando para quem estava debaixo da lei. E toda boca tinha que confessar que quando ele chegava diante da lei, o que aparecia? Os erros dele, os fracassos dele. Então toda boca estava condenada. Todo mundo estava condenado. O mundo, qual é o mundo? A condenação era para o mundo todo ou era para a nação de Israel? Para a nação de Israel. As outras nações que não era Judeia não tinha condenação, porque a condenação era um juízo de Deus que Deus traria no ano 70. Vamos voltar aqui o versículo 19. Ora, nós sabemos quem? Os judeus. Que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca. Então, todos que estavam debaixo da lei. Havia outras nações, quando Paulo escreveu, que estavam debaixo da lei de Moisés? Não. Só havia uma nação, era a nação de Israel. Então todo Israel se calava diante da lei, diante dos seus fracassos, e eles ficaram sujeitos ao juízo de Deus. E Jesus veio para libertar eles desse juízo. Ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e aqueles que são enviados. Dias vai vir que você vai ser sitiada, cercada e vai ser destruída. Jesus queria salvar desse juízo. Hebreus 10, 3. Mas nesse sacrifício, cada ano se faz recordações do pecado. Todo ano que os judeus iam ao templo, ofereceu sacrifício, nunca perdoava pecado. Porque era impossível que o sangue de touro, o sangue de bode, perdoasse o pecado. Eles iam fazer recordações do pecado. Recordava o pecado, mas ele não tirava, porque o sangue não perdoava. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touro e de bode tira pecado. Então, quando os judeus iam para lá oferecer os sacrifícios, tirava pecado? Não. E o que eles faziam? Comemoração do pecado. Para os judeus, eles voltavam aliviados. Mas a Bíblia diz que Deus pacientemente, ele não estava levando em conta aqueles pecados. Porque se o sangue de cabrito de bode não perdoava o pecado, como Deus olhava aqueles pecados então? Deus não levava em conta. Até que viesse o resgatador. Se o sangue de bode de touro é impossível perdoar pecado, o que Deus faria então? Deus estava dizendo, em outros versículos nós vamos ver, que ele não levou em conta, sendo Deus pacientemente não levando em conta os pecados cometidos outrora. Mas esperava pelo resgatador. Versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. E não te deleitaste em holocausto e obrações pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui no rolo do livro. Está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O sangue de animais nunca perdoava o pecado. Tira o primeiro. O que o autor está dizendo dos hebreus? Tira o primeiro. Tira o primeiro pacto. O que foi feito no Monte Sinai. Estabelece o segundo, que era pelo sangue de Cristo.
O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tirou o pecado do planeta, está tirando o pecado hoje? Ou ele tirou de uma nação? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 11:49. Um deles, porém, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhe: vós nada sabeis, nem considerais que vós convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça a nação toda. Caifás ali, sem saber, ou sendo revelado por Deus, ou estava escrito nos profetas, ele dizia que era necessário que um homem morresse para que salvasse a nação, para que toda a nação não fosse perca. Mas o que Caifás tinha em mente? Na mente dele, Jesus precisava ser morto para não contaminar toda a nação, salvar daquele evangelho, daquela doutrina. Mas a palavra não dizia isso. A palavra dizia que era necessário um homem morrer para que salvasse a nação de quê? Dos seus pecados, daquela 613 lei que condenava os judeus. Era necessário um morrer, mas Caifás estava olhando ao contrário bíblico. Versículo 51. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação. Então Jesus, quando morreu para o mundo todo ou para a nação de Israel? Morreu para a nação de Israel, resgatar eles dos seus pecados. Sim, mas os outros? Os outros nós vamos falar na próxima mensagem. 52. E não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Quem eram os filhos de Deus que estavam dispersos? Seria os gentios pagãos? Era filho de Deus na época? Dava esse nome? Não. Era todos aqueles que eram israelitas, mas estavam dispersos em outras nações. Mas Simã, não é isso. Me prova então os filhos de Deus dispersos. João 7:35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá ele? Que não o acharemos. Irá porventura a dispersos entre os gregos? Ensinará os gregos? Então, para onde irá ele? Jesus disse para onde que ele iria. Aqueles fariseus não poderiam ir. E eles ficaram conversando em si. Será que ele vai para os dispersos? Será que ele vai buscar as ovelhas perdidas que foram dispersas entre as nações? Então o Caifás diz, não só a nação de Israel, mas todos os filhos que estão dispersos. A remissão pelo sangue era para Israel, meus irmãos. Quanto mais hoje. Não existe remissão de pecado hoje pelo sangue, nem pela graça, nem por desgraça. Não existe. Porque nós não temos nada a ver com aquele pacto. Nós já nascemos no reino estabelecido de Deus. Enquanto as pessoas estão dizendo que um dia eles vão para o reino, nós já estamos desfrutando desse reino em vida eterna. Mateus 15:24, respondeu-lhe ele, não fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus só veio enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus fisicamente, Jesus Nazareno. Depois da cruz, outra história. Romanos 9:3.
Porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. O que Paulo está querendo dizer como separado de Cristo? Separado de Cristo seria deixando aquele cristianismo e voltando para o judaísmo. Se ele pudesse, eu me separava de Cristo para salvar os meus irmãos, deixando a doutrina dele, deixando o conhecimento, deixando Cristo para voltar para o judaísmo, que era segundo irmão deles na carne, os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória e os pactos e as promulgações da lei e os cultos. Então, os cultos eram para os gentios. A adoção de filhos é para nós hoje. Quando é que nós precisamos ser adotados, meus irmãos? Se nós precisamos ser adotados hoje, o sacrifício de Cristo não valeu nada. Porque nós não fomos resgatados, não fomos reconciliados, porque eles foram reconciliados com Deus. Paulo diz, Deus já reconciliou conosco. Agora precisamos crer. Mas eu preciso crer que eu fui reconciliado com Deus? Não, meu irmão. Você precisa crer que você já nasceu filho de Deus. E passar a reinar. O pecado que Jesus perdoou lá não foi. Ele não tirou a maldade do homem. Como eu disse, ele tirou aquela culpa que havia sobre os 613 mandamentos e deu oportunidade para as pessoas viver uma vida melhor. Para quem eram as promessas? Para quem eram os cultos? Para quem era a adoção de filhos? Era para os israelitas. As promessas, tudo era para eles. Nós nascemos sem promessa, porque nós já nascemos completo. Já nascemos no reino estabelecido de Deus. Já nascemos vindo de Deus. Eles vieram da primeira criação. Nós já viemos da segunda criação. Esse que tudo se fez novo. Nós nascemos no tudo novo de Deus. Versículo 5. De quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne. Jesus era segundo a carne, era para a nação toda, para o mundo todo, ou era para a nação de Israel? Para a nação de Israel. O qual é sobre todas as coisas. Jesus teve o poder, Deus deu a ele, sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Então, ele faria aquela obra, completava aquela obra, depois ele desfazia aquele reino, quando julgasse Israel, e Deus seria bendito sobre todos os homens. Aí sim, aquele pacto tinha encerrado ali, e Deus seria um em todos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, que vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. Então você pode ver que a carta de Pedro, hoje a maioria da liderança diz que a carta de Pedro é uma carta universal. Ela é universal, meus irmãos. Ela conta a história de um povo. Mas não quer dizer que essa carta ela veio para nos libertar da remissão do nosso pecado, que não é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados. Os gentios que não eram israelitas tinham pecado, estavam afastados, mas não tinha como acusar eles de pecado, porque não tinha uma lei. Mas ele estava bem com Deus? Não, porque Adão tirou todos. Quando Cristo veio, resgatou todos no Espírito. E é um presente que foi dado para eles, não pelo sangue, mas pelo benefício que Israel foi concedido. Gálatas capítulo 4, versículo 4. O sangue não foi para as outras nações,
Paulo está dizendo aqui, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar quem, Simão? Os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quem recebeu a adoção de filhos? É nós aqui. O texto está dizendo que nós recebemos, mas era eles que receberam, porque a adoção de filhos, meus irmãos, era para a nação de Israel. As promessas eram para eles, nós acabamos de ler aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 15, mais um versículo que vai dizer que a remissão dos pecados, segundo a lei, pecado era transgressão da lei. Qual lei? Lei de Moisés? Sim, os 613 mandamentos que Deus veio tirar aquele peso que havia sobre eles. Hebreus 9, 15. E por isso é mediador de um novo pacto. O novo pacto foi para nós? Também não. Mas o que é isso, Simão? Aonde nós estamos então? Nós estamos na glória, meus irmãos. Nós estamos no reino eterno estabelecido. Nós estamos no reino dos céus. Nós estamos já com o corpo transformado. Nós não sofremos transformação, eles foram transformados. Nós já nascemos com um corpo novo. Que corpo novo? Nós não nascemos sendo humilhados pelo pecado de Adão. Isso ficou na cruz. E por isso é mediador de um novo pacto, para que intervendo a morte, para a remissão, preste bem atenção, para a remissão das transgressões cometida debaixo do primeiro pacto. Se o sangue de Cristo te libertou, eu e você precisaria ter aceitado o primeiro pacto que foi feito no Monte Sinai com Moisés, cometido debaixo do primeiro pacto. Os chamados, receba a promessa da herança eterna. Quem, Simá, recebeu a herança da promessa eterna? Os israelitas. Todos aqueles que estavam debaixo do primeiro pacto. Todos eles receberam a promessa. Mas todos eles creram nessa promessa? Não. E o que não creram, Simão, foram condenados dentro de Jerusalém no ano 70, quando Roma invadiu Jerusalém. Condenados à morte espiritual ou morte física? Fisicamente, porque espiritual Deus já tinha reconciliado com o mundo, com aqueles que tinham errado segundo Adão. Hebreus 10, 8. Tendo dito acima, sacrifício, oferta, holocausto e obrações pelo pecado, não quiseste, nem nele te deleitasse, a quais se oferece segundo a lei. Agora diz, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro pacto, foi feito no Sinai, para estabelecer o segundo. E é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Jesus está oferecendo sacrifício? Ele está intercedendo por nós hoje? Não, porque é o próprio Deus, meus irmãos. Aquele Jesus de Nazaré foi desfeito. Hoje ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Não existe lá do lado de Deus Jesus. Isso era o poder. O poder foi dado a ele. Ele estava à direita do poder. Não existe trindade. Existiu três manifestações. Ora, todo sacerdote se apresenta dia por dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca poderia tirar pecado. Por que o sacrifício que os sacerdotes ofereciam não tirava pecado? Porque Deus não agradava de sacrifício. Deus, ele fazia de conta que estava recebendo, era só rituais.
para o tempo oportuno Cristo viesse com uma só oferta, ele aniquilasse para sempre o pecado. Ele não aniquilou nossos erros, ele não aniquilou nossas falhas, ele aniquilou a lei de Moisés. 613 mandamentos foi riscado, jogado no mar do esquecimento. E hoje as pessoas pegam lá, emenda tudo e joga para cima de novo. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, assentou-se para sempre à direita de Deus, do poder. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos, pôs cabelo de seus pés. Quando Jesus fez o sacrifício, rasgou a dívida, jogou fora, acabou tudo. Para ele acabou, mas na mente daqueles inimigos de Cristo, que não aceitaram aquilo, não acabou. Mas Cristo ia reinar durante 1000 anos. Do ano 1 até o ano 70. Era o reinado de Cristo. Até que destruísse todo o Império Romano. Ali, romano não. Sacerdotal. Aquela lei de Moisés. Quando aquela casa caísse, que não ficaria pedra sobre pedra, os inimigos de Cristo seriam jogados por terra. E daí Deus passaria a morar no homem, não mais o reino de Cristo, mas ele entregaria o reino ao Pai e Deus seria um em todos. E é hoje. Mas se Deus é com matador, meus irmãos, Deus não é com matador quando ele mata. Porque pelo Espírito ninguém mata. O reino de Deus não é um reino aparente, é um reino no mundo espiritual, é um reino de dentro para fora. Quando as pessoas matam alguém, ele mata de uma hora para outra, ou ele já programa dentro dele. Mas dentro de nós existem duas fontes. Todo mal e todo bem está dentro de nós. Jesus diz que nada de fora entra no homem. De dentro do homem procede todo o mal. E quando o homem não é guiado pelo Espírito, ele é envolvido nas obras da carne, ele não consegue ver que Deus mora nele. Mas na hora do aperto ele vê. E se arrepende e volta ao prumo, arrepende dos seus pecados, dos seus delitos, mas Deus já reconciliou com o mundo. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre o que estão sendo santificados. Quem estava sendo santificado? Quem estava na lei de Moisés, esperando a remissão dos seus pecados pelo sangue de bode que não perdoava nada, mas quando entenderam o sacrifício de Cristo, ele estava sendo purificado na mente. Já não tinha mais uma mente de pecador. Hoje o mundo está cheio de pecado, porque o pecado nunca é levado. Ó pecador, ó pecadores, queres salvar? Não, meus irmãos, o pecado era transgressão da lei. E hoje, Simã, nós temos obra da carne, não tem diferença nenhuma, só que aquele peso foi tirado. Aquela condenação, para que o homem vivesse pelo Espírito. Simã, e quem não vive pelo Espírito, vive pela carne. E quem não pratica o bem, pratica o mal. Simã, e quando a pessoa morre, aquela pessoa que morreu praticando o mal, ele vai para onde? Vai para o inferno. E aqueles que morreram praticando o bem, vai para o inferno também. O que é isso, Simã? É porque inferno é sepultura. Bem, mal ou ruim, vai para o inferno, vai para a sepultura. Porque o inferno em si, meus irmãos, nunca existiu como um lugar de tormento. Isso foi a religião que arrumou. Mas e o Espírito vai para onde? O Espírito, meus irmãos, não vai para lugar nenhum, porque ele já está ligado com Deus. No livro de Jó, que não me falha a memória, diz que Deus fez o homem e colocou a eternidade dentro dele. Mas muitos não conseguem distinguir, achar
Bem-aventurado é eu e você que achamos e entendemos que nós somos eternos no Espírito. Então, se nós descemos a sepultura hoje, nós já estamos com Deus. Só vamos sair dessa atmosfera terrena e viver eternamente no Espírito. Valeu? Melhor noite, paz eterna.